Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 9. E vamos fazer aqui algumas observações para entendermos o que o Senhor deseja falar conosco. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9, diz assim: Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Amém, meus amados irmãos? Então já podemos entender aqui pelo texto que nós acabamos de ler que é uma palavra bem direta, objetiva, do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Paulo tinha um amor muito grande por esta igreja, que foi fundada lá pelos anos 55, 56, depois de Cristo, quando Paulo ele chega ali na Grécia, e Corinto era uma cidade portuária muito importante. Alguns historiadores chegam a dizer que Corinto foi capital da Grécia neste momento, que era uma cidade portuária muito importante, e ali havia diversos cultos a outros deuses, a deuses estranhos. E Paulo, como apóstolo de Cristo, ele vai lá e coloca a bandeira do Evangelho, e ganha aquela cidade para Cristo. Então Paulo tinha um amor muito grande por aquela cidade. E apesar de ser uma cidade com muitas prostituições, uma cidade onde o pecado emanava daquele povo, Paulo ele vai ter uma preocupação em estar instruindo a população da cidade de Corinto, os irmãos de Corinto. Porque, meus amados irmãos, já fazendo aqui abrindo um parêntese aqui para nós comentarmos sobre a situação do pecado. O que acontece? Que quando você está na frente de um trabalho, quando você é o pastor de uma igreja, quando você tem ovelhas, que estão ao seu comando, são almas que Cristo entregou nas suas mãos, então você precisa ter uma responsabilidade com as almas. Você precisa deixar a lã da ovelha em paz, você precisa deixar a gordura da ovelha em paz. Você está entendendo o que eu estou falando, pastor? E se preocupar com as almas. Nós iríamos prestar conta das almas que foram colocadas em nossas mãos. Nós vamos prestar conta dessas almas. E como podemos combater o pecado? É ensinando a palavra de Deus, é sendo objetivo e direto, como o apóstolo Paulo ele foi com a igreja de Corinto e com as demais igrejas, as demais cartas que ele escreveu, sempre combatendo o pecado. Então o evangelho que não combate o pecado hoje é um evangelho ineficaz, porque estamos vendo nesses últimos dias muitas pessoas, muitos pregadores, muitos dirigentes, muitos homens se intitulando homens de Deus, diluindo o evangelho de Cristo. E esse evangelho, quando ele chega para as ovelhas, ele já chega diluído. É o evangelho que tudo pode, que Deus é amor, que Deus vai perdoar todo mundo, ninguém vai para o inferno, E isto faz com que a igreja ela cresça, ou melhor, que a igreja enche, A igreja vai inchar, A igreja vai inchar, a igreja incha, e quando algo incha é porque está doente. Você vê que é uma igreja fraca, uma igreja que não conhece a Cristo, tem igreja que não conhece um versículo bíblico, irmãos que não conhecem um hino da harpa cristã. Eu estou falando como assembleiano, eu estou falando como cristão, da Assembleia de Deus. Então, tudo isto faz com que a igreja se torne fraca, presa fácil para Satanás. E Paulo,
tendo esta preocupação, mesmo distante, né, que alguns historiadores vão dizer que Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Coríntios, que ele estava em Tessalônica, né? Então ele vai orientar e de forma dura, de forma com que os irmãos fossem alcançados, né, pelas suas palavras, e a graça de Deus pudesse alcançar os seus corações. Porque a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é espada, ela corta. A palavra de Deus, ela limpa. A palavra de Deus, ela causa transformação na vida do pecador. E a igreja de Corinto, por ser uma cidade pervertida, por ser uma cidade que era amante do pecado, ainda tinham muitos irmãos dentro da igreja com práticas pecaminosas, digamos assim, horríveis, né? E Paulo vai orientá-los. A gente vai ler o contexto aqui a partir do versículo 1 para nós entendermos como se encontrava a igreja de Corinto. Olha lá, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Então você vai ver, né, que em Corinto os homens não respeitavam nem a mulher do seu pai. Ou seja, havia muita fornicação, desejos carnais dentro da igreja. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei que se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então Paulo, veja bem, Paulo vai dizer assim, e se ele estivesse presente, ele teria entregue quem tal ato praticara, fosse entregue para Satanás. O que é isso? Quer dizer, amados, não é chegar e jogar no inferno, não. Ele teria certamente feito com que esta pessoa pagasse pelo seu ato, que esta pessoa fosse disciplinada nos dias atuais, que esta pessoa fosse perante a igreja pedir perdão, né? Para que alcançasse arrependimento, para que o arrependimento tomasse conta dessa pessoa e essa pessoa alcançasse a salvação. É isso que Paulo está dizendo. Se eu tivesse aí, eu teria feito isso. Eu teria feito isso com que essa pessoa, né, fosse entregue a Satanás. Ou seja, você vai pagar pelo seu ato, para que ele fosse salvo. O que está acontecendo nos dias atuais, meus amados irmãos, é que há uma interpretação completamente errada do Evangelho. O que está acontecendo nos dias atuais é impressionante. O que nós observamos é que muitos líderes passam a mão na cabeça daquele que erra, não disciplina, não chama atenção, acoberta o pecado, tira de um campo, põe em outro campo, tira de um lugar, põe em outro lugar, acobertando o pecado. O sujeito vai, cai em pecado em uma localidade, é tirado, levado para outro, cai de novo em pecado, porque não há uma disciplina, não há uma preocupação com a alma. Principalmente se ele for carismático, principalmente se ele for aquela pessoa que dá renda para a igreja, que consegue arrancar dízimos. Meus amados irmãos, você, meu amado, que é pastor, você que é presidente, você que tem responsabilidade, você que Deus tem chamado, tem um chamado especial, que cuida de almas, meu pastor, meu irmão, escute que o Espírito Santo pede para o Senhor. Não passe a mão na cabeça de ninguém, meu amado. Seja justo, pratique justiça. Pratique justiça. Seja justo. Trabalhe na alma desta pessoa, para que haja arrependimento, para que esta pessoa alcance salvação. Agindo da forma como o Senhor está agindo, pastor.
esta pessoa nunca vai se converter, vai continuar jogando na lama o nome de Jesus Cristo. Atente e observe como Paulo, mesmo distante, ele tinha uma preocupação especial com a igreja de Corinto, com as almas. Nós iremos prestar conta dessas almas. Preste bem atenção à forma como o Senhor está agindo, como o Senhor está trabalhando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, no versículo 7, Paulo vai dizer assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, esses dois versículos estão falando, né, que o fermento na Bíblia significa pecado. O fermento, um pouquinho de fermento em uma massa faz levedar. Então o pecado, a partir do momento que ele entra na vida do cristão, a partir do momento que ele está na vida da igreja, a tendência é crescer. E se você não limpar, se você não tirar este fermento, naturalmente que vai crescer e vai tomar proporções aonde vai ser difícil depois tirar este fermento. Então Paulo vai alertar. Então Paulo está alertando aqui para a igreja de Corinto: eita, na hora de vocês se limparem, tirar o fermento velho. Ou seja, tem que ter novidade de vida, que aquilo que você fazia no passado não pode mais perdurar. O pecado é uma coisa, a iniquidade é outra, que a gente vai ver aqui no final. Então nós não podemos viver no pecado. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja santa. A igreja tem que dar bons testemunhos. A igreja do Senhor, ela é sal, ela é luz. Tem que ser a luz do mundo. Mas como será a luz se o pecado é mais latente dentro da igreja do que os frutos do Espírito Santo? Aí não tem como, meu irmão. Aí quando você vai falar em pecado, quando você vai pregar em pecado, aí tem pastor que ainda não gosta, não, porque veio aqui bater na igreja. Não é bater, pastor. Presta atenção numa coisa, não é bater na igreja. Ninguém está batendo na igreja. O problema é que a igreja tem que ser santa, pastor. Quem quiser ir para o céu tem que abandonar o pecado. Quem quiser ser arrebatado tem que abandonar o pecado, porque no céu não vai ter a padrinhação de ninguém. Pode ser padrinho do pastor da convenção, pode ser padrinho do dono da convenção, pode ser padrinho de quem quer que seja. No céu nós não teremos a indicação de ninguém. Ou você fez por onde merecer, ou então você ficará de fora. Porque a porta do céu é estreita. É estreita a porta, pastor. É estreita a porta, igreja. É por isso que a igreja tem que se libertar do fermento velho. Eu não posso ficar no pecado. Eu não posso ficar praticando as coisas que eu praticava antes. Prestando bastante atenção. Agora tem que haver uma novidade de vida. O que você fez no passado, meu irmão, ficou para trás. Eu já coloquei antes e volto a fazer esta afirmação. Você pode olhar para a minha vida e falar, contar para mim. Você que me conhece, eu não tenho o que esconder nada de ninguém. Ah, mas ele, outro tempo, ele era aquilo. Você pode falar o que você quiser. Agora, fala de mim a partir do momento que eu aceitei a Cristo na minha vida. Aproveita também e dá testemunho de mim. Aproveita também e enaltece o nome do meu Senhor, porque Ele que tem me dado força. Ele que tem me sustentado através do seu Espírito para fazer as obras que Ele colocou na minha mão. Eu costumo falar que eu sou um milagre de Cristo. Eu sou um milagre. Quem nunca viu um milagre, você olha para mim. Né? Um ex-pagodeiro, beberrão, gostava de dançar, de beber, mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus, fazendo a minha parte, porque o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, é que tem me chamado para fazer esta obra. Agora, quem quiser me julgar no meu passado, pode julgar. Agora, no meu presente, entendeu? O meu presente é eu e Deus. O meu presente é eu fazendo a vontade daquele que me chamou.
Agora tem umas pessoas, umas hienas aí, né, que gostam de podridão. Aí vão lá, reviram o meu túmulo espiritual para se alimentarem da podridão. Fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. Mas eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus, não vou deixar de anunciar o evangelho do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então Paulo, no versículo 9, vai dizer assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Foi o texto que nós lemos. Preste bem atenção que Paulo agora ele vai apertar mais o laço, né, para a igreja de Corinto. Veja bem que nós lemos que a igreja era uma igreja que vivia em fornicação, vivia em pecado. Uma igreja totalmente, né, afastada dos ensinamentos que Paulo deu, que Paulo ensinou. Porque imagine um pastor como o apóstolo Paulo. Quem fundou a igreja de Corinto foi Paulo. Então os ensinamentos de Paulo são ensinamentos contundentes contra o pecado. O apóstolo Paulo ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Não, porque a igreja aqui é minha, né? Tem umas pessoas aí que gostam de se intitular o dono da igreja. Aqui quem manda sou eu, aqui quem só prega quem eu quero, só canta quem eu quero. Presta bem atenção, meu irmão, você não é dono de nada. O dono da igreja é Cristo. O dono da igreja é Cristo. Quem deve reger hoje a igreja é o Espírito Santo do Senhor. O dono da igreja é Cristo, foi ele quem fundou a igreja, né? Então Paulo, ciente disto, ele vai se preocupar com as almas. Ele vai se preocupar com as almas. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Com os que se prostituem. Paulo não quer associação com prostitutos dentro da igreja. Você está entendendo? E para nós entendermos melhor, a prostituição dentro da igreja não é somente, melhor dizendo, que não tem nada simples nisso aí. Não é somente uma relação ilícita entre um homem e uma mulher. Mas sim quando você deixa de adorar a Deus para colocar, por exemplo, o dinheiro no lugar do Senhor. Quando você deixa de pregar a verdade, porque o dinheiro fala mais alto. Porque se você pregar a verdade, as ovelhas vão embora. Se você pregar a verdade, a igreja vai esvaziar. E você, com medo de perder os dízimos e as ofertas, aí você vai se prostituir. Ou seja, o teu Deus agora passa a ser quem? O dinheiro. Não é o Deus, não é Jesus Cristo. O teu Deus agora passa a ser o dinheiro. Então você está se prostituindo. Então a palavra prostituição na Bíblia, ela é bem ampla. Então Paulo vai dizer que não vos associeis com os que se prostituem. Meus amados, a prostituição dá nojo. E eu vou falar aqui da prostituição da carne dentro da igreja. É impressionante como a igreja que se diz santa, é impressionante como a prostituição entrou dentro da igreja. Já falei antes, vou repetir de novo. Pastores trocando de mulheres de ano a ano como quem troca de carro. Essa aqui está mais rodada, vou pegar outra mais novinha. Esta aqui não serve mais porque está muito velha, eu vou pegar... Tu cria vergonha na tua cara, meu irmão. Você cria vergonha na tua cara que tu vais prestar conta para Deus. Você conhece muito bem a palavra do Senhor. Se é que tu lê Bíblia também, né, meu irmão? Porque eu não sei se tu lê Bíblia. Mas entende que tu não pode ficar trocando de mulher todo o tempo como tu estás fazendo. A prostituição é tão grande dentro da igreja que escândalos têm surgido. É pastor se envolvendo com meninas da igreja, com as garotas da igreja. É pastores famosos mandando declaração para membros de dentro da igreja. Ou seja, uma coisa nojenta, uma nojeira. É por isso que a igreja não consegue caminhar, é por isso que a igreja não consegue crescer. Porque esses homens que deveriam estar pregando o evangelho da verdade, esses homens que deveriam estar ensinando o povo, esses homens que deveriam estar jejuando, dando exemplo, estão servindo a Satanás, meu irmão.
A igreja não consegue caminhar. Aí vem um congressinho daqui, um congressinho dali, e um pede uma coisa, pede outra, só para ganhar dinheiro, arrecadar dinheiro. Agora apareceu um outro aí cantando músicas mundanas dentro da igreja. É uma falta de respeito. É uma igreja fraca, uma igreja que está, digamos assim, à mercê de Satanás, um povo doente. Você ora, é gente caindo endemoninhada dentro da igreja, porque é uma igreja fraca, uma igreja que está se alimentando de um falso evangelho. A igreja precisa se colocar na posição, meu irmão. A igreja precisa, pastores do Brasil, pastores do mundo. A igreja precisa se alimentar do verdadeiro evangelho. A ovelha precisa de grama verdinha, grama nova para se alimentar, meu irmão. Uma igreja que está voltada, nos parece apenas para o material. Quer apartamento, quer casa, quer carro, quer não sei o que, quer não sei o que mais. E não quer a salvação, não quer a vida eterna. 1 João 12:25 diz que esta foi a promessa que ele nos fez, foi a vida eterna. Eu falo para você, se eu descobrir que uma pessoa que anda comigo, que se diz meu amigo, for prostituto, comigo não anda mais. Comigo não anda mais. Quer ser crente, tem que andar com uma pessoa mais crente que você, meu irmão. Quer ser justo, tem que andar com uma pessoa mais justa que você. Quer ser limpo, tens que andar com alguém que seja mais limpa que você. Prostituto não serve para andar com crente. Luz e trevas não dá certo. E acreditem que atualmente, dentro das igrejas, são poucas pessoas que se colocam como luz. Porque o sistema acaba abafando. Muitas pessoas dentro da igreja deixam de falar, deixam de entregar as profecias que Deus mandou que entregasse. Porque se entregar, vai ser disciplinado pelo pastor. Se entregar, não vai ter mais lugar no púlpito. Ô, meu irmão, o que Deus tem preparado para você é bem maior. Mas vamos prosseguir aqui, que depois vamos abordar de novo esse assunto. O 10. E isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Veja bem o que Paulo vai falar. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Veja bem a colocação do apóstolo Paulo. Ele pede que não haja associação com os prostitutos. E ele ratifica que, né, isso não quer dizer absolutamente, né, com os devassos deste mundo, né, com os avarentos, com os roubadores. Paulo começa a explicar. Não é com o pessoal do mundo, porque senão seria necessário sairmos do mundo. Seria necessário nós nos mudarmos para outro planeta. Então Paulo, ele vai dizer, ele vai colocar de forma bem direta no versículo 11, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão. Irmão. Amém, amados? For devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Você vê como é profunda esta colocação do apóstolo Paulo? Eu não posso me associar com os que se prostituem. Não, é o que estão no mundo. Quem está no mundo não conhece a Deus. Quem está no mundo não tem intimidade com Cristo, não tem responsabilidade com o reino de Deus. Agora, você encontrar um beberrão, um prostituto dentro da igreja, e o cara dizendo que é irmão, o sujeito pregando no púlpito, o sujeito impondo as mãos nas pessoas, o sujeito batendo no peito dizendo que é profeta, e é um prostituto, é um beberrão, é um maldizente, tem um péssimo testemunho.
Não é nem para comer, não é nem para ter intimidade com uma pessoa dessa. A palavra de Deus está dizendo. O que acontece hoje, que tem os famosos aí caindo em desgraça, tem os famosos aí provocando escândalos no meio do evangelho. Ah, não, e você abre o Facebook, não, porque ele orou e 10 almas aceitaram a Cristo. Ah, porque quando ele orou, fulano foi curado. Meu irmão, tudo o que fazemos na obra de Deus, o responsável direto não sou eu. O responsável é o Espírito Santo de Deus. A honra e a glória pertencem a Deus. Pertence a Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória. O homem não tem poder de fazer nada. E tudo que fazemos em prol do reino de Deus, ainda é pouco diante do sacrifício que Cristo fez por nós. É pouco diante do sacrifício que Jesus Cristo fez para nos livrar do inferno. Não é por isso que eu tenho que passar a mão na cabeça de um prostituto. Não é por isso que eu tenho que fechar os olhos aos pecados do fulano, porque ele é um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus, presta bem atenção, um grande homem de Deus, ele tem testemunho, ele tem o caráter de Cristo. Ele tem a personalidade de Cristo. Um grande homem de Deus, ele procura andar nos caminhos do Senhor. Um grande homem de Deus, ele respeita a Deus. Um grande homem de Deus, ele procura se guardar do pecado. Um grande homem de Deus, ele procura andar no caminho da retidão. Um grande homem de Deus não é aquele que abre a boca em um altar e profetiza e diz que faz e acontece, que pula, que rola. Um grande homem de Deus, ele é homem de Deus em todo momento da sua vida. Então paremos de hipocrisia. Paremos de colocar panos quentes, de encobrir o pecado dos outros. Quem pecou, que pague pelos seus erros. Como o apóstolo Paulo falou, que seja disciplinado, que se arrependa publicamente perante a igreja. Bata no peito e diga: eu errei, eu pequei, mas eu estou arrependido. Fica lá disciplinado 1 ano, 2 anos, 6 meses, eu não sei, dependendo de cada denominação. Mas não venha querer pagar de santo. Não venha querer dizer: ah, que foi culpa do diabo, que foi culpa do diabo. Meu irmão, se o diabo trabalhou na tua vida, porque tu destes espaço para ir trabalhar. E você, pastor presidente, e você, pastor dirigente, o Senhor deveria parar de convidar estas pessoas para pregarem dentro da sua igreja. Demonstrar amor, deixa para você demonstrar amor, orando por ele, disciplinando. Porque fazendo do jeito como os senhores estão fazendo, você está condenando esta alma ao inferno. E você também vai ser responsabilizado por isso. Louvado seja o Senhor. Versículo 12. Aí Paulo vai dizer assim, eu vou começar com 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Como é que eu julgo quem está lá fora? Como é que a igreja aponta o dedo para quem está lá fora e aponta o pecado de quem está lá fora? Olha o que Paulo está falando aqui. Não julgais vós o que estão dentro. Quem está dentro da igreja é responsabilidade da igreja, principalmente do pastor da igreja, em aplicar as suas, digamos assim, as suas penalidades para quem cometeu o pecado, as suas disciplinas. Porque apontar para quem está lá fora é uma coisa, apontar para quem está lá fora é bom, não é verdade? É bom. Principalmente, eu não vou nem falar quem está lá fora, como está aqui na palavra, eu fico às vezes abismado com quem prega, com quem está em cima do altar, aí olha lá para baixo, aí vê os irmãos lá embaixo, aí pensa que porque está aqui em cima, está isento de culpa, e aponta o dedo e prega, mas aqui em cima como é que está? E aqui atrás, né, os pastores, os obreiros,
como é que estão? Estão todos em pecado? Estão todos na santidade? Como é que está a vida deles aqui atrás? Né? Paulo ele vai mais além, ele vai olhar para fora da igreja. Porque julgar quem está lá fora é uma coisa. Apontar o dedo para o pecado do mundo é uma coisa. Mas e a igreja? E a igreja? Como é que está a igreja? Será que está vivendo em santidade? Será que está tudo certo? Está tudo correto? Tudo que nós estamos vendo hoje, né, está batendo com a igreja, está certo, está correto, né? Esta acepção de pessoas, esses escândalos que têm acontecido dentro da igreja, esses louvores, essas músicas mundanas cantadas dentro da igreja, o comportamento, a vestimenta que estão usando dentro da igreja. Será que tudo isso está legal? Será que a forma de se portar dentro da igreja, os relacionamentos ilícitos dentro da igreja, pastores que não são divorciados, não são viúvos, trocam de esposa, será que tudo isso está certo dentro da igreja? Será que está certo? Noivo dormindo com a noiva dentro da igreja, o namoradinho com a namoradinha, não, porque sabe como é, são irmãos, aí tá chovendo muito, eu vou dormir na tua casa, ou então tá muito frio, eu vou dormir na tua casa. Será que tá certo essa imundície toda, essa porcalhada toda que nós estamos vivendo dentro da igreja de Cristo, esta cobrança de dinheiro, esta exigência por dinheiro? Meu irmão, é tanto da coisa que inventaram dentro da igreja para arrancar dinheiro das ovelhas, é tanta coisa, é carnê daqui, é carnê dali, é carnê... Meu irmão, que não está sobrando nada para o pessoal comer. Eu não sei como tem crente que ainda está dentro da igreja, essa é a verdade. Porque é tanta exigência feita, enquanto as almas estão perecendo, enquanto o lado espiritual está fraco, enquanto o lado espiritual está pedindo socorro. E é tantas coisinhas aqui, ali, por causa de dinheiro, por causa de status. Um quer aparecer mais do que o outro. Cuidado, meu irmão. Muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado mesmo. Apontar o pecado lá fora é uma coisa. Mas o certo é nós apontarmos dentro da igreja. Dentro da igreja. O certo é nós mesmos não compactuarmos com o pecado. O versículo 13, para finalizar, diz assim: mas Deus, o 12 diz assim, né? Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro. Aí o 13, para finalizar: mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Para você entender, não te preocupa com quem está lá fora, deixa que Deus julga. Prega o evangelho e deixa que Deus julga. Te preocupa com quem está dentro da igreja. Te preocupa com quem está em pecado dentro da igreja. A palavra está dizendo aqui: tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Você não pode expulsar, você não vai colocar para fora da igreja, mas você pode sim tirar do seu rol de amizade. Você pode sim, meu irmão, segundo a palavra de Deus, evitar ter intimidade com esta pessoa que é um iníquo, diz a palavra de Deus. Tirai dentre vós a este iníquo. Sabe o que é iníquo? Sabe o que é pecado da iniquidade? É quando você sabe o certo, mas você prefere o errado. É quando você sabe o que é correto, mas você prefere o errado. Sabe aquela típica desculpa, né, que muitos dizem assim: ah, pastor, a carne é fraca. O crente, ele tem que viver pelo Espírito, meu irmão, não é pela carne. O crente, o que deve ser forte do crente é o Espírito, não é esta carne nojenta aqui não. É o Espírito que deve ser forte do crente. Aí o cara peca e vem com a cara mais limpa, com a cara de pau, dizer assim: pastor, a carne é fraca. Vai te converter, meu irmão. Vai te converter. Vai te converter, vai orar a Deus, te arrepende dos teus pecados. E você também, pastor, você que passa a mão na cabeça do pecador, você é conivente
com o pecado. Precisa se converter também, meu irmão. Precisa dar ensinamento para as tuas ovelhas. Precisa parar de ficar pensando só no lado financeiro e ensinar que o reino de Deus que veio ser que foi implantado por Cristo, ele está aqui no nosso meio. Não tem se manifestado com curas, não tem se manifestado com libertações, não tem se manifestado com maravilhas, como nos tempos passados. Sabe por quê? Por causa do pecado que existe dentro da igreja. Por causa do pecado. Se você parar, se você jejuar, se a igreja se arrepender, se a igreja buscar a Cristo verdadeiramente, o reino de Deus ele volta a se manifestar de novo. Ele volta a se manifestar para a honra e a glória de Deus. Então fica com esta mensagem. Que o Espírito Santo tenha tocado no teu coração. Que o Espírito Santo mude a tua trajetória, meu irmão e minha irmã. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Eu vou estar orando por você, para que Deus venha a nos abençoar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te apresento, Senhor, a tua igreja, meu Pai, neste momento. Meu Deus, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha agir, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha mudar a história deste homem, a história desta mulher, que o teu Espírito Santo venha dar sabedoria, Senhor, para os teus pastores, para que, Senhor, ensinamentos sejam dados, para que, Senhor, verdadeiramente o Evangelho, Senhor, seja, meu Pai, anunciado de forma, meu Pai, de forma, Senhor, que o teu nome seja glorificado e que teu Espírito Santo venha causar uma regeneração, Senhor, em todo aquele que ouve a tua palavra. Repreende o pecado. Lança por terra esse espírito de prostituição, esse espírito, meu Pai, de perversão, esse espírito de mentira, esse espírito de cobiça, Senhor, que tem infestado a tua igreja. Lança por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. Entra com o teu agir, Espírito Santo. Entra com o teu trabalhar. Entra, Senhor, com o teu proceder. Pai, renova a tua igreja, para que, Senhor, nós voltemos ao primeiro amor, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem todos com a paz de Deus. Deus nos abençoe. Até a próxima.